Romanos capítulo 12. Se você já encontrou Romanos capítulo 12, abra também Isaías 41. Graças a Deus. Deixa as duas passagens aí abertas, que nós vamos estar lendo as duas. Romanos 12 e Isaías 41. Romanos 12, versículo 3, diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Isaías 41, 6. Cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão, seja forte. Em outras versões, um ao outro o ajudou e ao seu irmão disse, esforça-te. Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração? Pai, Senhor, nessa manhã, Deus, eu me coloco aqui em tuas mãos. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te agradeço, ó Pai, por cada vida que se encontra aqui nesta manhã, cada vida que se dispôs, ó Deus, a estar vindo aqui neste lugar para estar buscando algo mais do Senhor. Pai, que o Senhor venha, ó Pai, estar falando, ó Pai, aqui nesta manhã. Que da mesma forma, ó Deus, que eu receber do Senhor, que eu venha transmitir aos irmãos. Porque eu não conheço, ó Pai, o coração dos irmãos aqui, mas o Senhor conhece o coração de cada pastor, de cada apóstolo, de cada bispo, de cada líder, de cada obreiro, de cada servo do Senhor. O Senhor sabe o que cada um de nós precisamos. E eu creio, ó Deus, que o Senhor é um Deus que ministra da mesma forma no coração de pessoas diferentes. Por isso, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade aqui neste lugar e fale aos nossos corações de forma tremenda e sobrenatural. Deus, convidamos o Senhor para continuar presente no nosso meio e que não venha falar, ó Pai, nada de mim mesma, mas que o Senhor venha, ó Pai, através dos meus lábios, falar ao coração de cada um aqui presente, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar aplaudindo ao Senhor, amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. A princípio, já vou falando para os irmãos que eu não tenho nenhuma pretensão em dar um estudo bíblico, em dar algum ensinamento, mesmo porque, né, nós estamos aqui no meio de pastores, bispos, teólogos, né, servos de Deus, pessoas que amam a palavra de Deus. E o que Deus colocou no meu coração nessa manhã foi para que eu pudesse estar compartilhando com os irmãos de experiências as quais eu tive no Senhor. Porque muitas vezes, quando nós estamos, né, na caminhada cristã, a gente tem o hábito de olhar, né, para o outro pastor, para o outro líder e pensar que a vida dele é boa demais, a grama dele é muito verdinha e ele não faz nada para aquela grama e é o Senhor que manda a chuva e cuida da grama e ele apenas poda. E muitas vezes nas nossas vidas a gente tem algumas dificuldades, tribulações, e eu não sei quantos irmãos, mas eu já perguntei a Deus: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Qual pecado eu estou cometendo para que isso venha acontecer na minha vida? Eu não sei quantos irmãos, mas já aconteceu comigo, de perguntar ao Senhor em que eu precisava consertar para que eu pudesse ter resultados que eu esperasse, tanto no ministério, tanto na vida secular, na vida profissional, na vida sentimental. Muitas vezes nós nos perguntamos, e o Senhor, Ele sempre tem uma palavra para nós. Basta nós estarmos com o coração aberto para receber. Esse versículo, né, qual eu iniciei aqui, né, já vou adiantando para os irmãos. O Senhor, Ele não me deu, né, um plano de ministração. Eu não tenho um esboço aqui para estar ministrando aos irmãos. É o Senhor que irá conduzir tudo. E no momento, né, o qual eu cheguei aqui, eu não sabia qual versículo eu iria ler para iniciar. E no momento que eu subi aqui, o Senhor me deu esses dois versículos. E aqui o apóstolo Paulo, aqui no livro de Romanos, o qual nós lemos, ele fala aqui no versículo 3: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário,
tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, o que Paulo está falando aqui? Que cada um de nós devemos saber em que fomos chamados, devemos saber quem somos no Senhor. Porque muitas vezes, a gente tem o hábito, de, por exemplo, quando a gente está ministrando assim para pastores, a gente lê um texto e o pastor já imagina um esboço completo do texto que foi lido. E talvez algumas vezes a gente olha e até mesmo pensa, se fosse eu com essa oportunidade, eu faria melhor. E aqui o apóstolo Paulo fala que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que é. Ou seja, saiba do Senhor o que você é, saiba o que você é em Cristo e saiba para que você foi chamado. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, nas cartas dele, se você quiser voltar aí um pouco, Romanos capítulo 1, nós vamos ver que nas cartas dele ele se apresentava ali para as igrejas às quais estavam sendo destinadas aquela carta. E Romanos capítulo 1 aqui nos fala da seguinte forma, versículo 1: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo aqui, ele sabia quem ele era. Primeiro ele fala, eu sou Paulo, meu nome é Paulo. E aqui em segundo ele fala, sou servo de Jesus Cristo. E em terceiro que ele coloca, chamado para ser apóstolo. Aqui nós podemos ver que Paulo, ele sabia que maior do que ser apóstolo era ser servo de Cristo Jesus. E que nós nessa manhã também possamos entender que maior que ser apóstolo, pastor, bispo, líder de célula, líder de ministério, obreiro, primeiro eu devo ser servo de Jesus Cristo. E aqui quando nós sabemos, quando temos entendimento do que somos em Cristo Jesus, nada consegue nos abalar, porque as tribulações vêm. A palavra do Senhor nos fala a respeito de duas casas, uma que foi edificada sobre a rocha e a outra que foi edificada sobre a areia. Nesse período qual nós vemos aí de chuvas, nós vimos muitas casas caindo, muitas pessoas desabrigadas. E o que nós precisamos ter entendimento, que não choveu somente naquela casa que caiu, choveu na casa também que estava de pé, mas a diferença era o fundamento, como que a casa foi edificada e onde a casa foi edificada. E nós estamos edificados, firmados no Senhor, e precisamos entender isso. E aqui nós podemos ver que Paulo, ele sabia quem ele era, e ele não se colocava numa posição maior do que a ele foi dada. E nós precisamos ter isso também. Não podemos exaltar o nosso coração. Pelo contrário, devemos saber que nós somos pequenos diante da grandiosa mão do Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos fala a respeito do que somos diante de Deus. E você sabe o que você é em Cristo Jesus? Qual o seu chamado? Para que você foi chamado diante de Cristo Jesus? Talvez seja uma pergunta, talvez uma pergunta idiota no café de pastores. Quem está aqui já sabe para que foi chamado. Mas que o inimigo não venha colocar dúvida no seu coração a respeito do seu chamado, a respeito daquilo que ele te chamou. Porque muitas vezes nós achamos que somos alguma coisa. As pessoas começam a elogiar. Hoje pela manhã, eu peguei o celular do meu marido e ele tinha saído, eu estava na van e o irmão Washington ligando, e eu peguei o celular ali para atender, não consegui atender a ligação, fui no WhatsApp para ver a mensagem, e o irmão Washington falando ali, não, hoje que é o café, viu no seu status que a pastora Araceli vai ministrar, eu vou estar lá para ouvir ela ministrar. E muitas vezes eu tenho que ouvir isso para não engrandecer a mim mesmo, porque da mesma forma que eu sei que alguns estão aqui porque viram que a pastora Araceli iria ministrar, eu também tenho a convicção de que muitos não vieram porque também
também sabiam que era a pastora Araceli que estaria aqui. E a palavra do Senhor me fala em Eclesiastes capítulo 7, versículo 22. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal dos outros. Versículo 21. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz, caso contrário poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Nós, como líderes, como pastores, nós precisamos aprender a canalizar elogios da forma certa, porque nós sabemos quem nos elogia porque está sentindo do coração, ou quem nos elogia da boca para fora. Nós sabemos, conhecemos, o Senhor testifica aqueles que estão do seu lado e falam: pastor, eu amo a sua pregação, e ama realmente, ou aqueles que falam da boca para fora porque tem algum interesse por trás. E nós precisamos aprender a canalizar isso, porque da mesma forma, que se eu der atenção a essas coisas, a quem fala mal, a quem não gosta da minha palavra, a quem não gosta da minha pregação, da mesma forma que eu me sentiria abatida, eu também não posso me sentir exaltada se eu ouvir que alguém gosta, que alguém faz questão que eu vá em algum evento. E nós precisamos entender que quem não pode faltar em nenhum evento o qual fazemos é o Senhor Jesus. O único que não pode faltar. Porque se eu não estivesse aqui nessa manhã, se por um acaso acontecesse algo comigo nessa manhã, e o Senhor tivesse ali que falar com o apóstolo para trazer outra pessoa para ministrar, uma coisa eu tenho convicção: Jesus está aqui agora e Ele estaria se outra pessoa estivesse ministrando aqui. E nós precisamos ter esse entendimento, que a obra não para se eu deixar de fazer. O Senhor, Ele continua a obra dele, e Ele levanta outro, e nós precisamos entender que somos privilegiados em estar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós lemos aqui Isaías 41: um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te, tem de bom ânimo. E muitas vezes no café de liderança assim, nós podemos ver que tem pessoas que vêm aqui dando a última oportunidade, querendo ouvir uma palavra porque eles estão querendo abandonar aquilo que o Senhor colocou nas mãos. E eu falo isso com vocês porque no ano de 2015, meu marido e eu estávamos passando por algumas situações difíceis, e foi um café de pastores que nos ajudou a entender qual era o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós estávamos caminhando ali e fomos convidados para um café de pastores, e aquela palavra veio assim, de forma tremenda ao nosso coração, e falou comigo e com o pastor Elielmar, da mesma forma ali naquela palavra. E nós precisamos entender que pastores precisam abrir o coração, precisam quebrar o coração, muitas vezes precisam de um aconselhamento. O apóstolo falou aqui que ele foi aconselhar, com outra pessoa, e nós precisamos entender que nós precisamos nos aconselhar, nós precisamos confessar tentação, porque eu já aprendi algo, que quem confessa tentação não vai confessar pecado, porque não vai pecar. Se eu penso em fazer, muitas vezes nós como pastores, nós não tem como eu falar para a minha ovelha o que eu estou passando, não tem como eu me abrir com alguém da igreja a qual eu estou liderando. Então eu preciso me lembrar que um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. E eu preciso ir buscar a direção de Deus através do aconselhamento de um pastor, de um amigo, que venha ministrar ao meu coração e que não venha ali, colocar panos quentes, mas que venha trazer a palavra a qual eu preciso estar meditando naquele momento. E hoje em dia temos visto muitos pastores caindo em adultério, muitos pastores se divorciando, com problemas dentro de casa,
Assembleia de Deus. Quando, há 15 anos atrás, que nós reunimos um café de pastores e tinha assembleiano, batista, quadrangular, tudo junto, pentecostal, todo mundo junto. Antes não se misturavam e agora nós estamos aqui entendendo que é tudo pelo reino. Nós estamos na obra para crescimento do reino. Antes nós tínhamos ali, né, placas que disputavam, hoje não. Hoje nós sabemos que é tudo para o crescimento do reino. E quando nós temos esse entendimento, nós ajudamos um ao outro e dizemos ao outro: esforça-te. Glória a Deus. Algum tempo atrás, nós estávamos ali, abrimos a igreja e tinha uma igreja do nosso lado que os cultos eram no mesmo dia. E ali então, naquele dia, ali no nosso ministério, o nosso tocador, nosso levita que tocava ali o violão, ele não podia ir, porque ele estava acompanhando a esposa no tratamento de saúde, e nós iríamos fazer o louvor no playback. Então o pastor da outra igreja, antes de nós começarmos o culto e antes de começar o dele também, ele chega lá na nossa igreja e pergunta se nós não tínhamos uma corda de violão para emprestar para ele, porque a dele tinha acabado de arrebentar, ele estava ensaiando e a corda de violão dele tinha acabado de arrebentar. E ali então meu esposo virou para ele e falou assim: ó, eu não sei se tem corda de violão aí, porque o meu levita não veio, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te emprestar o violão, porque o violão está aqui, isso eu sei. E quando ele foi entregar o violão ali para aquele pastor se sentiu constrangido e virou para o meu marido e falou assim: mas eu vou atrapalhar o culto de vocês? E meu marido falou: irmão, é tudo para o reino. O nosso tocador não veio, o violão está aqui. O violão não louva sozinho. O Senhor leva lá na sua igreja, faz o louvor, louva ao Senhor e nós estaremos louvando aqui e a obra do Senhor estará sendo proliferada. Em outra época, talvez, no coração egoísta, só falaríamos: nós não temos corda de violão. E deixa o irmão se virar, a igreja está aqui do lado, é concorrente. Deixa ele ficar sem louvor. Quem sabe a pessoa que for lá ver que não tem, né, o instrumento e vem para cá. Irmãos, eu falo isso é porque um dia nós já pensamos isso. E muitos de nós nos arrependemos na hora. Nós já pensamos isso. E o Senhor, assim, quem tem intimidade com o Senhor, ele exorta na hora. E é interessante que nós podemos ver que nós estamos num bairro que é muito difícil. E nós começamos ali a convidar um moço, que ele estava ali no bairro, abandonado. Ele morava numa casa abandonada, sozinho. Ele catava reciclado e era alcoólatra, e por isso a família, né, não estava com ele, porque ele era alcoólatra. E aquele moço passava ali na porta da igreja antes do culto começar e conversava com a gente, chorava e falava: eu sei que eu preciso voltar. E nós convidávamos ele para ir para a igreja. E ele falava: eu vou ali e já volto. E nunca voltava. Mas nós continuávamos falando com ele do amor de Deus, convidando ele para ir para a igreja. E ali então, um dia, aquele irmão entrou na igreja e se sentou. E ele estava são. E ele se sentou ali na igreja e assistiu ali o culto. E naquele dia eu que ministrava a palavra. E eu fiquei feliz com o irmão que entrou e se sentou ali para assistir o culto. E ali deu horário, as outras igrejas acabaram os cultos e os irmãos começaram a passar na porta da igreja. E eu comecei a observar que passava, olhava e depois voltava. E chamava outro. E ficava todo mundo olhando lá para dentro e eu pregando e não entendia o que era aquilo. E depois o diácono me falou que os irmãos estavam, né, assustados, porque o seu Pedro entrou dentro da igreja para cultuar. Era o seu Pedro que estava dentro da igreja. E naquele momento meu coração se encheu de alegria. E eu pensei comigo: nossa, o seu Pedro vindo para a igreja, desviado da Deus é amor, alcoólatra hoje, mas foi servo de Deus Altíssimo e precisa retornar para os caminhos do Senhor. E eu pensei comigo: nossa, se o Pedro vier, muitas pessoas virão também, porque saberão que Deus está aqui neste lugar. E naquele mesmo momento Deus fala da seguinte forma no meu coração:
ele voltar para a minha presença e eu tiver um ministério com ele lá de onde ele saiu. E eu falei com o Senhor: Deus, me perdoe, que o Senhor cresça e que eu diminua. E nós precisamos ter esse entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós aprendemos lá atrás, no início, quando eu ainda era criança na fé, eu aprendi que a minha célula precisava crescer para multiplicar. E se tinha uma pessoa que morava perto de uma outra célula, não, aquela pessoa tem que vir para a minha célula, que era mais longe. E eu ia na porta da casa da pessoa de carro, buscava a pessoa para ela ir, não ir na célula da irmã, porque a minha que tinha que crescer. Só que eu comecei a aprender que com o Senhor não é assim. Deus, Ele me usava quando eu tinha esses pensamentos egoístas. Sabe por quê? Porque Deus foi me moldando. E assim também Deus fez com o apóstolo Pedro, que em certo momento Deus falou: eis que tu é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E em outro momento Jesus vira para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Nós somos assim. Começamos dessa forma, oscilando entre, tipo uma montanha russa, ora em cima, ora embaixo, ora em cima, ora embaixo. Mas nós precisamos crescer na graça e no conhecimento e entendermos o que o Senhor tem para as nossas vidas. Qual é o ministério de Deus para a sua vida? Eu preciso ajudar o meu irmão. E como pastores, nessa caminhada que nós temos tido, eu e meu esposo, muitas vezes nós vemos pastores com dificuldades, que nós olhamos assim e falamos: o que nós temos não é nada, a dificuldade que nós temos não é nada. E nós precisamos ajudar um ao outro, para que o reino venha crescer, e para que o outro pastor não venha pensar que se ele está naquele problema, é porque ele fez alguma coisa de errado e Deus está castigando. Porque Deus tem propósitos nas nossas vidas. Nós precisamos de processos para crescer, e na maioria das vezes o Senhor, Ele não nos mostra o processo. Ele nos fala que tem um propósito, e nós tomamos posse do propósito. Mas se Deus mostrasse o processo, a gente não iria querer. Quando eu tive meu chamado pastoral, por exemplo, eu era diaconisa, e veio um pastor dos Estados Unidos, pastor Anton, e ele ministrava em inglês, a esposa dele ali traduzia, e ele estava ministrando, e eu reparei que eu estava em pé como diaconisa, igual a irmã obreira ali, em pé assim, e o pastor só pregava olhando para mim, e eu pensando: eu estou fazendo alguma coisa de errado, o que eu tenho para arrumar aqui? Porque com o meu pastor era assim: se o ventilador estava fazendo um barulho a mais, ele olhava para mim, abria o nariz, eu já começava a procurar o que era. E aí, se eu percebi, não, deve ser o ventilador que ele quer que desligue. Aí eu chegava perto do ventilador, olhava para ele, e ele pregando, só fazia assim para mim, eu entendi, desligava o ventilador. E assim, com esse pastor, ele começou a pregar olhando para mim, e eu comecei: Deus, me revela o que esse homem quer que eu faça. E eu comecei a procurar e não sabia. E aí a gente tinha uma escala para trocar os obreiros. E aí então, eu estava do lado assim, igual a irmã estava, e troquei de lado, fui para o outro lado. E o pastor começou a pregar só olhando para cá. Eu falei: pronto, o problema sou eu. Misericórdia. E naquele momento então, quando ele finaliza a pregação, ele vira para mim e fala: o que você está fazendo aí? E aí que veio mesmo: oh Deus, eu estava fazendo alguma coisa errada mesmo, o que é? Agora que ele vai falar. E ele virou para mim e falou assim: o seu lugar não é aí, o seu lugar é aqui. Vem para o seu lugar, vem para o seu lugar. E eu então ali meio sem graça, diaconisa, ali meio tímida, eu subi ali no altar, e ele estava com a toalhinha no ombro, que ele enxugava o suor, e ele fala: Deus está aqui mostrando o seu ministério. E ele fala: vem pegar, pega o seu ministério. E no momento que eu estiquei minha mão para pegar aquela toalhinha, ele tirou e falou assim: não vai ser fácil não. E ali então ele falou: vem pegar. E ele começou a correr no altar, e eu correndo atrás dele, querendo pegar a toalhinha, tentando pegar a toalhinha. E eu só me lembro dessa parte. Depois eu acordei lá no fundo da igreja, mas eu entendi o que o Senhor queria para mim. E eu ali então entrei
tinha um chamado. E o meu chamado era no altar, para pregar a palavra do Senhor. E então naquele dia, eu comecei ali a estudar, e aí eu me formei no seminário. E então passou algum tempo, meu pastor me ligou e falou: estou precisando conversar com você e seu esposo. E ali na hora que eu recebi aquela ligação, eu falei com o Mazinho: o que a gente fez de errado? Ainda não sei, não lembro o que a gente fez. E aí tinha um casal próximo de nós, e ele falou assim: nossa, Araceli, deve ser porque eu fiz isso e isso com a irmã na igreja, e ele vai reclamar da gente com vocês e tal. Eu falei: não, irmã, vamos ficar calma, vamos orar, vamos lá ver. E foi uma expectativa. E no dia que chegou ali, aquele pastor vira para nós e fala que Deus havia colocado no coração dele para estar ungindo eu e meu esposo a pastores, e perguntou se a gente aceitava. E nós aceitamos aquele convite. E então eu fui na casa daquele casal, o qual, né, eu tinha ficado ali com a expectativa: não, será que a gente fez algo de errado e o pastor vai chamar a atenção de vocês? E eu fui na casa do casal para contar a bênção para eles. E quando eu cheguei ali na casa daquele casal e sentei, a esposa dele falou: e aí, a reunião foi o quê? E eu virei para ela e falei: não, eu preciso que o seu marido esteja presente, a gente vai falar com os dois juntos. Aí ela já começou a ficar preocupada, correu lá, chamou o marido, foi lá dentro chamar o marido. Mas enquanto ela foi chamar o marido, a Alice, a minha filha, ela estava pequenininha, 1 ano e pouco. E eu coloquei a Alice no chão com 1 ano e pouco. E a Alice então saiu do meu colo no sofá e foi no rack, pegou um DVD, foi no meu colo e colocou o DVD no meu colo. Na hora que eu olho para aquele DVD, era o DVD do pastor Anton, o qual tinha alguns anos atrás me pregado aquela profecia. E naquele momento o Senhor me falou que era a respeito disso que o Senhor estava me falando aquele dia no culto. Cada um de nós sabemos do nosso chamado, quando fomos chamados. Só que não tem como o Senhor mostrar o processo. Porque eu vou falar com os irmãos: se eu soubesse de tudo que eu iria passar até chegar aqui, eu ia falar com Deus: Deus, não, agora não, vou esperar um pouquinho. Porque foi muito duro. Porque da mesma forma que a gente é amado, também somos rejeitados. Quando, né, eu e meu esposo, Deus falou com a gente para sair do ministério, o qual nós nascemos ali, foi difícil, porque nós não queríamos sair, mas Deus falou para sair. E hoje nós entendemos o porquê. Nós passamos por um período assim que foi este 2015, o qual o Café de Pastores nos ajudou. O Senhor falava para sair e o coração estava falando: fica, fica, fica. E fizemos prova com Deus e Deus foi ali falando que era para sair mesmo, que Deus tinha algo novo. Só que é difícil a gente abrir mão de algo grande para aquilo que a gente não está vendo. E na palavra eu li ali, eu tentei entender o que Abraão passou. Sai da tua casa, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que ainda te mostrarei. O Senhor não contou qual foi o processo que Abraão passou, de quando Deus falou para sair até ele tomar a decisão de sair. E eu falei: por que isso não está escrito aqui, não tem uma receita? Mas é difícil o processo. Pessoas que falavam que amavam a minha pregação, que me chamavam de minha pastora querida, eu comecei então a mandar bom dia, e as pessoas visualizavam e não davam bom dia. Comecei então a encontrar com as pessoas nas ruas, e as pessoas então fingiam que não via, quando não tinha jeito, só cumprimentavam: a paz, e passava de lado. Pessoas que antes me davam abraços, que falavam que me amavam. E aí, diante disso, a gente vê que o amor de Deus, ele é grande. Porque o Senhor que nos sustenta num momento desse. Quando o mundo cai ao meu redor, é as mãos do Senhor que nos sustentam. E nós precisamos entender como pastores que haverão dias que serão bênçãos, que haverão anos que serão de glória, mas haverá anos também que nós iremos olhar para o espelho e falar: Deus, me mostra o que eu tenho feito de errado, me mostra onde eu tenho pecado. E por isso nós precisamos ajudar um ao outro. Cada um de nós precisamos ter um confidente, precisamos abrir o coração. Há pouco tempo atrás nós fomos conversar com o pastor
a última vez que ele ministrava para casais. E aquilo ali nos preocupou. E fomos até ele e falamos: pastor, o que está acontecendo? E aquele pastor, ele abriu o coração para nós. E aquele pastor estava passando uma dificuldade no casamento. Que muitas vezes a gente acha que pastores não têm dificuldade no casamento. Líderes não têm dificuldade. Líderes conhecem a Bíblia, praticam a Bíblia, então tudo tem que dar certo na vida deles. E naquele momento o pastor falou para a gente que a esposa dele tinha se relacionado com uma pessoa do louvor da igreja dele. E até então, né, nós pensamos: não, pastor, vamos orar. Só que ele nos falou que a esposa dele se relacionou com uma mulher do louvor. E então a esposa dele tinha saído de casa, estava no lesbianismo. A esposa de um pastor. E como estava a mente daquele pastor? E meu esposo então chamou outros pastores e visitou aquele pastor e ficou orando ali com aquele pastor por algum período para ajudar ele. E ele falou ali: não, a igreja está me apoiando, a igreja está comigo. Mas ali tinha aqueles pastores, os quais o meu esposo convidou mais 2 pastores, perguntou a ele se poderia ir até a casa dele para orar. E foi até a casa dele e fez ali propósito de oração, mas ajudando ele em oração, para ele entender que não era porque ele pecou, porque ele fez algo de errado, que a mão de Deus estava pesando. Porque nós cremos num Deus que é misericordioso. Mas o inimigo ali queria parar o ministério daquele pastor. Só que aquele pastor, ele procurou ajuda. Ele abriu o coração, falou do que ele estava sentindo. E ele recebeu conselhos vindo da palavra de Deus e vindo do próprio Senhor, através de homens de Deus que se levantaram para ajudar ele em oração. Nós também ajudamos um outro pastor. A ovelha dele ligou para o Mazinho e falou: pastor Mazinho, vem visitar o nosso pastor, porque o nosso pastor, ele está passando por algumas dificuldades, alguns problemas. Tem 2 meses que ele não vem à igreja e eu estou sentindo ele muito distante. Ele está precisando do Senhor. E então o Mazinho ligou para esse pastor: estou indo aí na sua igreja, vou fazer uma visita para você. Ele até falou: não, então vem pregar. O Mazinho falou: não, eu só estou indo fazer uma visita. E naquele dia que nós fomos visitar aquele pastor, nós ouvimos ele abriu o coração, aconselhamos, começamos a orar com aquele pastor também. E algumas vezes fomos ali naquela igreja ajudar aquele pastor. E aquele pastor estava também passando por um problema parecido. A filha dele, criada no evangelho, chegou na fase adulta e contou para o pai que era lésbica. E ali veio aquele baque naquele pai, pastor da igreja. E muitas vezes a gente acha assim: o que os irmãos vão pensar de mim? As ovelhas vão embora, porque se a minha casa está desse jeito, o que vão pensar de mim? Mas uma palavra eu tenho para você, pastor, pastora, líder. O Senhor, ele não permite que venha sobre a sua vida algo maior que você não venha suportar. Se o Senhor está permitindo, é porque Ele sabe que você é capaz de suportar e Ele tem um propósito nisso. Muitas coisas as quais nós passamos é por um propósito de Deus. O Senhor, Ele deixa a gente, permite que nós passamos por algo para crescer na graça e no conhecimento e depois ajudarmos outros pastores que estiverem passando por aquela mesma situação. É Deus. E é muito triste nós sermos rejeitados. Mas mais triste ainda é quando nós damos valor à rejeição e pensamos que o Senhor também está nos rejeitando. João Batista, um homem de Deus, ele nasceu ali numa linhagem sacerdotal. Ele era filho de Zacarias. João Batista, ele nasceu para ser sacerdote. E aqui no início da palavra, né, Deus, ele dá direção ali a respeito das vestes sacerdotais, das medidas, o que tinha nas vestes sacerdotais, a cor, tudo que seria usado. Tudo que seria usado pelo sacerdote.
a alimentação do sacerdote. O sacerdote poderia, né, estar se alimentando ali de ofertas que fossem levadas, de carne gorda, as roupas de linho fino. E então João Batista nasce nessa linhagem, ele tinha essa herança. Só que João Batista, ele abre mão dessa herança, daquilo que o homem falava que ele tinha direito, ele abre mão pelo seu ministério. E ele então deixa de ser sacerdote ali na casa do Senhor, e ele vai então para uma igreja que não tinha paredes lá no deserto. Só que algo que nós podemos ver, que o Senhor, ele levanta João Batista num período propício, ele iria preparar o caminho do Salvador. Então, o Senhor, ele iria destruir aquela igreja que não tinha presença de Deus mais, tinha religiosidade, e Deus queria edificar uma igreja com João Batista. E a igreja de João Batista lá no deserto não tinha paredes, não tinha microfone, não tinha cadeiras, mas quando João Batista vê Jesus, ele reconhece: esse é o Filho de Deus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Podemos ver uma coisa que a igreja de João Batista já tinha: Jesus. Então Jesus chega para ele e pede ali para ser batizado. E quando Jesus fala que quer ser batizado ali, João Batista: não, eu não sou digno nem de desatar suas sandálias. E Jesus dá uma palavra para ele e fala que era necessário que aquilo se cumprisse. E Jesus então, quando é batizado, o Espírito Santo em forma de pomba vem. Então a igreja de João Batista já tinha Jesus, já tinha o Espírito Santo. E então escuta-se uma voz: eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. A igreja de João Batista então tinha Jesus, o Espírito Santo e agora a voz de Deus. Aleluia. Pastores, líderes aqui presentes, se preocupem com a presença de Deus onde vocês entrarem. Nós precisamos entender isso, que muitas vezes chegamos no meio de multidões para pregar, mas ali não tem pessoas sedentas. E nós apresentamos aqui uma palavra, um evangelho que Jesus nos mostra que ele, o evangelho de João capítulo 4, versículo 4, está escrito: e era necessário Jesus passar por Samaria. Foi necessário Jesus estar ali no poço, porque uma mulher estaria ali e precisava ouvir uma palavra. Jesus, ele parou porque ele precisava pregar para uma mulher. E muitas vezes hoje nós, conhecemos pastores que, se for para uma, duas pessoas, não ministram. E que nós precisamos entender é valorizar aqueles que estão presentes. O pastor Anderson abriu o culto aqui hoje falando nisso. Nós sentimos falta de pessoas. Eu convidei pastores da região que eu sei que estão passando por dificuldade para estarem aqui nessa manhã e não receberam o convite, não estão aqui. Precisavam de estar junto com outros pastores, de abrir o coração para outros pastores, e muitas vezes sobe no púlpito e começa a chorar suas mazelas para as ovelhas. E aí as ovelhas vão embora e não sabe por quê. Um pastor ferido não consegue curar as ovelhas. O pastor precisa estar ali preparado. E por isso que nós temos esse momento, para estarmos abrindo o nosso coração para homens e mulheres de Deus, para estar entendendo que não sou só eu que passo por dificuldades, que não é só eu que passo por problemas financeiros. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve a Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, ele ali agradece aos filipenses pelas ofertas, por aquilo que eles têm feito para ajudar. E ele fala: eu não estou agradecendo porque eu estou necessitando de algo, porque uma coisa vos digo, eu aprendi a estar em qualquer situação. Eu sei estar passando fome e continuar pregando o evangelho com alegria. Eu sei ter em abundância e continuar servindo a Deus com humildade. Eu sei ter um carro, velho, de 2 portas, dar carona para os irmãos, mas eu também sei que quando eu tiver um carro novo, zero, eu vou continuar dando carona para os irmãos.
Porque o meu coração não está nas coisas materiais, o meu coração está em amar o meu próximo. As coisas são para ser usadas e as pessoas são para ser amadas. E eu não posso inverter os valores, amar as coisas e usar as pessoas. Eu preciso amar as pessoas e usar as coisas. Aquilo que Deus tem me dado é para usufruir na obra dele. Que o nosso entendimento venha se abrir a cada momento. E que eu venha entender quem eu sou. E quando eu entender quem eu sou diante de Jesus, que eu venha entender que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o apóstolo Paulo disse isso quando ele se referia: eu posso passar fome, eu posso apanhar, eu posso ser humilhado e vou continuar pregando o evangelho. Paulo e Silas, eles entraram ali em determinado lugar, viu uma menina ali possessa de demônios, ela era usada ali para adivinhar, e então eles oram para aquela menina, e eles então apanham, tomam um couro, é expulso dali, mas quando eles se restabelecem, o que eles fazem? Eles voltam para o mesmo lugar, porque eles sabiam que uma obra precisava ser feita ali naquele lugar. É Deus. Nós precisamos entender o que Deus está trabalhando em nossas vidas. Certa vez eu estava num culto, né? E a gente havia tido um congresso ali naquela semana, um congresso de mulheres. E uma irmã da minha igreja falou que queria muito ir no congresso, mas ela não tinha situação financeira para ir. E eu então tinha um dinheiro que eu queria fazer a minha unha. Já tinha um tempo que eu não fazia a unha. E eu fui e falei, então não, vou deixar a unha por fazer e vou abençoar a irmã. E no momento então que eu estava ali no culto, né, a irmã estava ali recebendo, aleluia, glória a Deus, e eu então adorando ao Senhor, eu olho para minha mão e a unha sem fazer, e tinha uma unha ainda que tinha caído, e ela estava meio roxa, meio espedaçada, porque eu prendi ela, e ela, né, abalou a base, e ela estava crescendo, um pedaço caindo, o outro nascendo, a unha estava feia, e a mão toda estava feia. E eu olhando assim naquele momento, eu olhei para as mãos das pastoras que estavam do meu lado, unha linda, unha de gel. E eu então naquele momento que eu estava adorando, eu virei a minha mão assim. Para receber? Não, porque minha unha estava feia. E ali naquele momento eu perguntei, falei com Deus, Deus, isso não é uma unha de uma pastora? Olha a unha das pastoras que estão aqui ao meu redor. Por que eu não tenho a provisão para fazer a minha unha toda semana, como todas essas irmãs aqui têm? E naquele momento o Senhor ele falou comigo, você tinha provisão, o que você fez com ela? Eu falei com Deus, obrigado Senhor pela provisão que o Senhor tem me dado, porque a irmã está aqui recebendo. E Deus falou, e tem mais. Essa unha sua que está caindo aí, você lembra? Onde que você prendeu ela? E aí eu fui lembrar. Eu tinha uma ovelha cadeirante. E a ovelha participava do ministério de dança. E onde eu ia, eu levava o ministério de dança para dançar. E eu tinha que fechar a cadeira dela, colocar no meu porta-mala e depois abrir a cadeira de novo, colocar ela na cadeira para a gente entrar nas igrejas. Já chegamos em igrejas que a entrada era escadaria. Carregamos a irmã ali, escada acima, eu sempre levava aquela irmã. E um dia, na pressa, o congresso demorou, eu fui fechar a cadeira dela rápido e a cadeira prendeu meu dedo. E ali eu dei glória a Deus, aleluia, aquela dor. E a unha começou a cair, ela estava roxa. E Deus me trouxe ali a memória, aquele momento. Como que você fez isso na sua unha? Você estava passeando? Você estava brincando? E Deus falou, essa é a mão de uma pastora que cuida das suas ovelhas. Nós precisamos entender isso, irmãos. Não olhe para a grama verde do seu pastor do lado. Não olhe para a unha de gel da sua pastora que está do lado. Não olhe para o sapato novo do pastor que está do lado. E olhe para o seu que está furado. Não faça isso. O Senhor, Ele dá uma medida a cada um de nós. E nós precisamos entender que aquilo que o Senhor faz vir à minha mão
A gente estava com o pessoal de casa de recuperação na nossa igreja. E eu vi ali um irmão, todos os dias, ele ia com um tênis feio, sujo, que onde ele morava era terra de chão. O tênis sujo, vermelho, de terra vermelha, ele ia ali todos os cultos, e arrumadinho, limpinho, mas aquele tênis. Eu vi que ele só tinha aquele tênis. E eu falei com o Mazinho, vamos dar um sapato para o irmão? E o Mazinho então foi, deu um sapato para o irmão. E ali nós começamos a reparar que o irmão não ia com o sapato para a igreja. Eu olhei assim e falei, não, tem noção. O irmão, a gente deu um sapato, o irmão continua vindo com o sapato, com o tênis dele sujo para a igreja. E um dia, né, a curiosidade, e aí, irmão, gostou do sapato? Tá? E ele virou para mim e falou, pastor, eu gostei tanto que tinha um irmão lá na casa de recuperação, que ele chegou lá, e ele chegou descalço. E aí eu fui e dei o sapato para ele, porque ele não tinha nenhum. Nós precisamos aprender com aqueles que não têm nada, a dar o melhor, porque talvez se fosse um de nós, ele ia tirar o tênis sujo e ia dar para o irmão, ficar com o sapato novo, mas aquele irmão, ele deu o seu melhor para o outro, obedecendo a palavra. Aquele que tem 2 túnicas, dá uma para o seu irmão. Se te pedirem para andar 1 milha, anda 2. Nós precisamos entender. E aquele irmão que você ajudou, não espere que ele venha estar com você o tempo todo, porque não é assim que Deus trabalha. Ele te mostra. Hoje essa irmã que é cadeirante não está mais comigo. E teve um dia que teve um irmão que falou, nossa, mas tem gente que é ingrato, né, pastor? Você carregava a irmã para cima e para baixo? E eu falei, irmão, nós que somos ingratos, não agradecemos a Deus o suficiente. Imagine as pessoas para com a gente que somos falhos. Eu sou falho. E talvez eu falhei com essa irmã, e eu nem sei o que eu fiz, mas a irmã sabe por que não está aqui. Nós venhamos guardar isso no nosso coração. Amém. O que o Senhor chamou você para fazer? Ele te chamou para ser sacerdote, como João Batista, linhagem de João Batista? Ou você nasceu na linhagem que tinha para ter tudo do bom, do melhor, e entendeu qual era o seu ministério? Muitas vezes nós abrimos mãos daquilo que é bom, de um trabalho ótimo, pelo chamado. E a recompensa virá do Senhor. Fique de pé no seu lugar. Para nós finalizarmos, Colossenses 3:23. Tudo que for fazer, faça de todo o seu coração o melhor para o Senhor e não para os homens, porque do Senhor você receberá a recompensa. Não espere recompensa na terra. O seu galardão é lá no céu. Trabalhe para você entrar no céu. Trabalhe para muitas pessoas entrarem no céu, porque a nossa recompensa veremos lá do alto. Veremos quando chegar na nossa casa. Nós não estamos em casa ainda. Nós iremos para casa e que nós venhamos chegar lá e encontrar aquilo que esperamos. Coloque a mão no seu coração. Vamos estar orando. Pai, Senhor, nessa manhã, ó Deus, te agradecemos. Deus, eu não sei como estavam os corações que chegaram aqui, mas uma coisa eu sei, ó Pai. O Senhor derramou um bálsamo em cada coração. O Senhor mostrou, ó Pai, para cada um aqui que a sua leve e momentânea tribulação produzirá um peso de glória. O Senhor, ó Pai, tem nos mostrado, ó Pai, que todas as coisas têm cooperado para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que estão chamados segundo o teu propósito. Obrigado a Deus, porque a tribulação, a bonança, a escassez, tudo tem cooperado para o meu bem, porque eu amo ao Senhor. Pai, que o Senhor venha, ó Pai, estar aqui tocando cada coração, e que cada um aqui, ó Pai, que precisar se abrir, ó Pai, para alguém, possa encontrar no seu irmão um conselheiro, possa encontrar um pastor amigo, um conselho vindo de Deus. Possam, ó Deus, abrir o seu coração para que o Senhor venha ministrar o bálsamo. Senhor, toma cada vida, cada mente aqui neste lugar, e que nós possamos, ó Pai, ter entendimento daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, renove, ó Pai, restitua ministérios aqui nessa manhã, restitua, ó Pai, ministérios chamados aqui nesta manhã. Pai, que cada mão, ó Pai, aqui estendida, que elas
por isso te agradecemos, porque estamos no processo, mas a tua boa obra será completa. Estamos passando por tribulação, mas o resultado trará peso de glória. Senhor, obrigado, ó Deus. João Batista ali, ó Deus, ele não recebeu glória. João Batista não recebeu tapinha nas costas. Pelo contrário, ó Pai, ele foi decapitado. Senhor, que nós nessa manhã possamos entender, ó Pai, que nós precisamos fazer a obra do Senhor, aquilo que o Senhor nos confiou. Pai, neste momento nós te louvamos por cada vida que se encontra aqui, por cada um, ó Pai, que preparou essa manhã para receber a tua palavra. Deus, obrigado, ó Deus, porque o Senhor me escolheu nessa manhã. E obrigado, ó Deus, porque foi o Senhor que falou aqui, não fui eu. Deus, obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado dos nossos corações. Nós te agradecemos nessa manhã, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Deus.